nome do nosso grupo de pesquisas, eu queria dizer que é uma alegria muito grande e um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós estamos recebendo uma convidada muito especial, que é a enfermeira obstetra Ana Cíntia Baraldi. Antes de fazer uma apresentação formal, né, da Ana Cíntia, eu queria só contar para vocês rapidamente da onde eu conheço a Ana, né, da nossa história. E a Ana eu conheci na residência, né, na verdade, quando eu entrei na residência, a Ana tinha acabado de se formar, né, já estava trabalhando lá no hospital. E muito engraçado, porque a Ana era aquela enfermeira que todo mundo conhecia, todos os médicos, todas as enfermeiras e todos os profissionais admiravam, né? Então, ela era, assim, uma referência no hospital todo, e logo a gente ficou conhecendo também a Ana, porque era uma coisa assim, todo mundo, né, dizia, e depois acabei também acompanhando isso com ela, uma profissional que sempre respeitou muito, né, assim, o processo de parto, as mulheres, conduzia de uma forma diferenciada, sabe, a assistência ao parto, e isso se despontou, né, se destacava muito entre todo mundo. Então, a Ana, acho que desde sempre, né, Ana tem essa essência dentro dela, né, e acho que é por isso que veio traçando uma trajetória tão linda, né, desde lá até agora, e acredito que ela vai contar um pouquinho para vocês também do caminho que ela percorreu e onde ela está hoje. Então, desde já, viu, Ana, gostaria de deixar aqui registrada a minha admiração pela profissional que você é, pela pessoa que você é, e agradecer a sua disponibilidade em vir aqui com a gente, conversar, compartilhar um pouco do seu conhecimento, porque a Ana também teve uma trajetória muito bonita e especial no atendimento ao parto domiciliar planejado, né? Então, eu vou fazer a apresentação formal agora da Ana, para poder passar a palavra e começar a nossa apresentação. Então, a Ana Cíntia é uma enfermeira obstetra neonatal, mestre em Ciências da Saúde pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, né, ERP-USP, e a sua caminhada profissional passou pelo ensino universitário e atendimento aos partos domiciliares planejados, né, então, atualmente, a Ana é sócia proprietária e também responsável técnica pelo Centro de Parto Normal Luz de Candeeiro, em Brasília, e também atua na gestão da empresa. Hoje, a Ana está aqui com a gente para falar sobre o tema processo de trabalho com foco na segurança no parto domiciliar planejado. Então, obrigada, Ana, mais uma vez. Não sei se as meninas querem falar alguma coisa ou se já passo a palavra para a Ana, então. Acho que, então, Ana, fica à vontade para começar. Clara, obrigada pelo carinho, né? Eu lembro com muito carinho dessa época, assim, engraçado que é a Mater, né? O primeiro hospital que eu trabalhei, que eu fiz residência e depois entrei lá como ligada à escola de enfermagem, na verdade, né? Na supervisão das residentes. E é um lugar, realmente, um trabalho que eu tenho muito carinho, assim. E às vezes só depois que você sai, se distancia um pouco, né? É muito legal ouvir você falando isso, porque a gente teve uns períodos meio difíceis, né, lá na Mater, uns processos complicados depois. E com certeza, assim, acho que as pessoas que estavam lá, né, vocês que estavam lá, é o que faz essas lembranças também ficarem mais gostosas, mais bonitas, né, deixa o coração quentinho. Então, acho que obrigada mesmo pelas palavras e pelo convite, né, gente? Eu fiquei super feliz quando eu vi que vocês fizeram esse curso, esse grupo de estudos. A gente precisa realmente mostrar nossos dados, né? A gente precisa, inclusive, depois eu tenho, né? Esses dados que eu vou mostrar para vocês nunca foram publicados. Eu tenho um banco de dados imenso aqui. Tentei fazer 2 vezes já parceria uma vez com a UNB, uma vez com o São Carlos. E acaba que, porque eu, enquanto serviço privado, eu até tenho os meus indicadores, né? A gente até tem um centro de ensino lá dentro, mas a gente não consegue publicar tudo que eu mandei até hoje para comitê de ética fora da universidade, eles não aceitam porque nós somos uma empresa privada, e aí, como não está ligado a uma universidade, assim, acha que a gente tem conflito de interesses e tal. Vendo agora, né, esse escândalo na televisão, eu até entendo, né? Falei, como assim? Eu não ia manipular os dados, né? Mas, enfim, né? O mundo é assim.
Enfim, a gente pode depois conversar um pouquinho mais, porque é isso, assim, a gente precisa mostrar, né, que esse trabalho é sério. As pessoas falam muito dos partos, quando fala de parto domiciliar, da realidade do exterior, mas no Brasil não é assim. E a gente já tem enfermeiras fazendo trabalhos muito legais há muitos anos, com resultados muito legais, né? De segurança, de eficiência, enfim. Acho que a gente precisa colocar isso, né? Publicar e que as pessoas vejam isso como um trabalho sério mesmo. Então, obrigada pelo convite. É uma alegria mesmo estar aqui com vocês, tá? Então, eu vou iniciar a apresentação aqui. E aí, a ideia é que a gente, então, possa... vou falar um pouquinho, né, dessa trajetória, vou falar um pouquinho dos processos de trabalho e depois a gente ter um tempinho para conversar e tirar as dúvidas também. Vocês estão vendo minha tela? Eu não vejo vocês. Tá certinho. Uhum. Certinho, Ana. Então, vamos lá. Então, fiz essa apresentação, né? A ideia, então, é a gente falar, entender primeiro, né? Quais são os fatores que estão envolvidos na segurança no parto domiciliar planejado. Penso que hoje, né, em 2021, já é muito diferente. O entendimento, o que já se produziu em termos de ciência, a procura das mulheres, a demanda, o entendimento social do que é um parto domiciliar planejado, do que era quando a Clara pariu em casa, por exemplo, né? Era ainda o pessoal bem mais, assim, que vai na frente, né, abrindo os caminhos. Era bem mais esquisito naquela época. Entender que tipo de processo de trabalho, que mapeamento a gente pode fazer de toda a trajetória dessa mulher, de tudo que a gente faz no nosso trabalho, para poder aumentar a segurança tanto do parto, pensando aí na mulher, no bebê, mas também da equipe, né? Porque acho que a gente, apesar da evolução, ainda quem atende parto domiciliar está num ambiente de muita marginalização, no sentido de estar à margem, né? Tá fora do sistema de saúde, de referência, de contra-referência. Então, acaba que a responsabilidade é muito grande nas costas da pessoa que está lá, né? Por mais que você tenha uma empresa que atende parto em casa, a pessoa física que está lá fica com essa responsabilidade muito grande nas costas. E aí debater, então, as principais questões que a gente tem na prática, né? Dessas equipes que atendem parto domiciliar planejado. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória profissional. Eu, então, me formei, né, lá na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, fiz a graduação lá também fiz a residência. E ainda num contexto de que tinha um princípio de humanização, mas ele ainda era muito mais... acho que estabelecido nas coisas, né? Então, assim, a gente usa banqueta, a gente usa bola, a gente põe a mulher no chuveiro, mas a gente faz episiotomia para poder aprender, suturar, por exemplo. A gente coloca a mulher na posição que a gente achava que era melhor para parir para ela, né? E não a posição que ela, enfim, escolhia na hora do parto. Não, tinha muitas... A gente estava muito atrás do que a gente está hoje, né, em termos de humanização. E aí, nessa época, foi a época que eu conheci Michel Audin, né, e comecei a ler sobre isso. Acho que foi quando chegou a tradução da Cientificação do Amor, ou isso chegou nas minhas mãos aqui no Brasil, e a gente começou a entender a função da ocitocina, a função dos hormônios do parto, do relaxamento, né, por que é tão importante a ambiência para um parto não só satisfatório, mas um parto seguro também. E aí comecei, né, entrei como preceptora da residência, depois entrei no concurso da Escola de Enfermagem como especialista de laboratório, fiz meu mestrado lá, e aí em 2000 e... Bom, há 13 anos atrás, eu vim para Brasília, né, o meu marido recebeu uma proposta de trabalhar aqui, que ele é médico, né, faz reprodução assistida. Lá em Ribeirão Preto também nasceu a minha primeira filha, no Sinhá Junqueira. Eu lembro dessa época que a Clarinha nasceu, eu tinha ouvido falar do parto domiciliar por uma parteira de São Paulo que tinha ido para Ribeirão Preto atender um parto, Sertãozinho era o parto. E tinham algumas doulas que estavam começando esse trabalho em Ribeirão. E nessa época, eu acho que essa parteira a pessoa que ia de assistente para essa parteira tinha
ia estar viajando, era no início do ano, assim. E aí me perguntou se eu poderia ficar de backup nessa época. E aí eu falei, tá, tudo bem, vamos lá, né? Tava curiosa para ver como é que era, mas eu morria de medo, né? E aí acabou que não precisou de mim, mas eu soube do parto depois, né? Parece que foi um parto bastante longo, um parto que teve uma questão com o recém-nascido, uma reanimação e um abandono, assim, por parte da parteira depois que o bebê nasceu, da situação, ela pegou as coisas dela e foi embora. E a família ficou com aquele bebê, foi para o hospital depois, e aí um bebê que teve convulsão algumas vezes, né? Tomou medicação dentro do primeiro ano todo. E aí aquilo para mim, assim, se eu já nunca tinha escutado falar muito disso, para mim, eu falei, meu Deus, né? Esse pessoal realmente do parto em casa é maluco. A minha primeira neném nasceu de cesariana, uma cesariana intraparto, uma neném que estava defletida, assim, crítica, toda mal posicionada e já estava bastante tempo sem evolução. A gente fez uma cesariana. E aí, depois que eu vim para Brasília, meu primeiro emprego foi no HFA, no Hospital das Forças Armadas, né? Não tem nada a ver comigo. Eu chegava lá, fazia todos os protocolos, eles passavam óleo mineral no bebê, né? Secava o bebê, esfregava. E aí eu falava, não, mas fazia todo o levantamento vindo da USP, né? Pesquisa, aí eu fazia todo um dossiê, e por que que não pode, fazia uma revisão da bibliografia, aí propunha outra coisa. E aí isso chegava na mão do chefe, que é lá no HFA, trabalham civis e militares juntos, né? E aí o chefe que é militar sempre, é coronel, e ele olhava e falava, nossa, que ótimo isso aqui é maravilhoso, parabéns pelo seu trabalho, como é seu nome mesmo? Falava, Ana Cíntia, ele, muito bom, Ana Cíntia, pode levar para casa, mas não vai mudar nada não. Aí eu falava, mas por quê? Eu falava, porque é eu que mando aqui, eu não quero, né? E aí, enfim, não tinha nenhuma condição de eu conseguir trabalhar nesse lugar. Foi quando eu prestei o concurso da UNB e passei para a universidade, entrei como docente aqui. Nessa época, eu engravidei da Carol, minha caçulinha, que já vai fazer 11 anos agora. E a Carol nasceu numa cesariana por um sofrimento fetal. Nasceu super bem, mas, enfim, o batimento cardíaco realmente estava muito ruim. E nessa época, em 2010, que foi quando a Carol nasceu, estava se começando a aumentar um pouco essa história, talvez que foi quando a Clara deve ter parido por ali, né? A Fernanda, muito amiga minha daí de Campinas, estava começando a atender os partos em casa, a Jamile estava atendendo o parto em casa, e aí eu comecei a ter um pouco mais de contato com isso. E aí, dali para frente, eu acho que o Hanami, né, aquele grupo de Santa Catarina, fez um trabalho também super legal aí nos congressos. E aí eu comecei a abrir um pouco os olhos para isso. Nessa época eu dava aula na UNB, né, na disciplina de saúde da mulher, e tinha uma aula que era super legal, ensinava um monte de coisa legal para as alunas, e aí eu ia para o hospital, né, presenciar aquele tanto de violência, hospital público que a gente dava estágio, aqueles partos horrorosos, e eu comecei a me sentir muito mal, aquilo começou a me fazer cada vez mais mal. E foi aí que eu conheci a Yara, né, que já era do Hanami, que é a minha parceira fundadora aí da Luz de Candeeiro, estava vindo para Brasília. E eu tinha muito, o que eu queria contar dessa história é que eu tinha muita curiosidade e muita vontade de atender parto domiciliar. Mas, ao mesmo tempo, bom, eu passei um tempo atendendo grande, né, atendendo urgências em hospitais, assim, então, assim, ter mão de urgência, que é o que a gente fala, saber o que fazer numa intercorrência, saber fazer um bom pré-natal, uma boa triagem, era ok para mim. Mas eu tinha certeza absoluta que tinha coisas que eu não sabia, assim, por mais que eu tivesse estudado, lido coisas, que o domicílio, ele era um lugar de um tipo de cuidado que eu não conhecia ainda. E que eu não poderia, por isso, ir sozinha, né, atender parte domiciliar. E a Yara veio nesse contexto totalmente diferente. Né? Ela se formou, ela foi mãe na graduação, ela já pariu em casa na graduação, ela fez a especialização dela já atendendo parto, começando a atender parto em casa, acompanhando a Vânia lá nos partos domiciliares. E aí elas fundaram o Hanami e passou 10 anos atendendo parto em casa. Então ela veio, ela tinha exatamente o que eu precisava e eu tinha exatamente o que ela precisava, né? Então, em 2012, a gente atendeu o primeiro parto em casa, juntas, né? Nessa época ainda, Ana, estou chegando em Brasília, pode me ajudar num parto? E eu, curiosa, fui ajudar num parto. Mas dentro da universidade, professora lá dentro. E aí começou, né? Eu sempre fui uma pessoa que
eu não fico onde meu coração não está, né? Essa troca toda é por causa disso. Quando chegava na aula, adorava dar aula, gosto muito do ensino, da pesquisa, mas eu não estava dando conta daquele ambiente violento mesmo para as mulheres. E aí comecei cada vez mais, a agenda começou a encher. E aí eu era professora de dedicação exclusiva, não podia manter as duas coisas, né? Então eu pedi demissão da UNB. Quando eu terminei meu período probatório, né, com 3 anos de universidade, e falei, vou atender parto em casa. E aí a gente começou a atender parto em casa em 2012. E aí a coisa foi crescendo, né? Os atendimentos foram aumentando. E aí chegou em um momento que a gente começou a se questionar, assim, né? Com uma agenda sempre cheia, né? Dando muitos cursos. Em quantos mais anos que a gente vai conseguir estar indo para parto, assim, né? Sem backup? A gente vai conseguir ter essa disposição que a gente tem, essa vontade de estar no parto, essa disponibilidade de passar o tempo que for lá. O quão sustentável é essa profissão de parteira que trabalha sós, assim, né? Eu e você e eu. E aí a gente começou a pensar em outros modelos de assistência. Foi aí quando a gente foi aqui para 2017, né? Fomos para Alasca nessa conferência da Associação Americana de Centro de Parto, que naquele ano foi no Alasca. Né? Eles têm vários em vários países, assim, várias edições. E aí a gente começou a estudar e falou, gente, eu acho que dá para fazer. Nessa época, a Renata, né, que é a nossa sócia hoje, era uma médica que fazia backup para a gente dos partos domiciliares, e ela engravidou, e ela teve neném com a gente, ela pariu em casa, uma médica obstetra, quer dizer, uma pessoa que super acreditava no modelo e tinha uma passagem pelo Ministério da Saúde, né? Ela estava na área técnica da saúde da mulher, então ela conhecia as normas, as diretrizes, e aí a gente resolveu, tivemos essa ideia de vamos abrir uma casa de parto, né? E aí fui também para Londres, fui conhecer outros cenários, né, de assistência. E aí a Luz de Candeeiro, que era Luz de Candeeiro Parto em Casa, em 2019 vira Luz de Candeeiro Parto e Cuidado Feminino. Então hoje a gente tem esse centro de parto normal, uma casa de parto extra-hospitalar. Durante o primeiro ano a gente ainda atendeu partos domiciliares. Tem mulheres que têm 3, 4 partos já em casa com a gente, né? Essa mulher não precisa de casa nem amarrada. Então a gente ia atender os partos delas em casa, mas agora a gente resolveu focar mesmo na casa de parto. Porém, de 2012 a 2019, a gente atendeu parto em casa, né? Foram 7 anos de atendimento, sempre eu e Yara. Sempre tivemos bons médicos particulares de backup, mas também, eventualmente, dependendo da condição financeira da pessoa, né? Enfim, a gente também trabalhava com backup de plantonista, ou menos, mas também tinha de hospitais do SUS. E aí temos dados super legais, assim, né? Foram mais de 400 partos atendidos nesses 7 anos por nós duas, e isso, a gente não teve nenhum ápiga menor que 7 no 5º minuto de vida. Nossa taxa de transferência para o cuidado dentro do hospital era aproximadamente 10%. Isso é bem diferente em casa de parto, viu, gente? Muda o público, é engraçado. A gente tem quase o dobro de transferência. A cesariana não muda, mas o pedido para ir para o hospital muda. Nenhum desfecho negativo, né, nesses anos, que é algo que deixa a gente muito feliz. E nenhum bebê que nasceu mal, que a gente precisou transferir, enfim, depois do parto. O que dá para a gente, assim, isso corrobora com o que a gente vê na literatura lá fora. Né? Para você ter segurança, você precisa construir um trabalho de pré-natal muito bem feito, que sabe fazer uma boa classificação de risco, né? Conhecer os protocolos, saber quem pode, quem não pode ter bebê em casa, fazer a coisa com seriedade, né? A gente consegue, enfim, resultados muito legais. E aí, em relação à segurança, tem essa segurança que a gente sempre pensa, né? Quando a gente pensa em segurança, vou pensar no desfecho, né? O bebê que precisou de reanimação, a mulher que teve hemorragia. Isso é a segurança clínica do parto, que significa que a gente vai agir dentro dos protocolos clínicos, das evidências que existem, científicas que existem. Você pode ter protocolos já feitos do Ministério da Saúde, né? Você pode usar coisas que já existem. Tem os protocolos das casas de parto também.
ou você pode fazer o seu baseado no que existe em cima de evidência. E claro, né, além de agir dentro desses protocolos, a gente precisa ter disponíveis recursos materiais, tanto para o parto, como pensar na transferência. Então, se vocês jogarem no Google, assim, jornada do cliente, é um conteúdo de gestão, mas é um conteúdo muito interessante, assim, eles vão fazer uns mapinhas para você pensar desde a hora que a pessoa liga para você, a hora que você atende, ela chega no seu consultório, todos os passos que ela dá até esse parto realmente acontecer, todos os desfechos que são possíveis e ir mapeando em que lugares nesse caminhar todo que pode ter falhas, né? E como que a gente faz para minimizar ao máximo a possibilidade de falhas e de desfechos ruins. Mas não é só a segurança clínica. O parto, ele acontece aqui, né? Então, a segurança emocional, ela é super importante quando a gente está pensando numa assistência de parto domiciliar. E aí a assistência emocional vai falar tanto da mulher que está tranquila e segura por esse nascimento, do companheiro ou da companheira dela, se ela tiver alguém, e da equipe, né? Então, isso é um fator que a gente precisa lembrar que também está envolvido, assim, essa questão da segurança emocional, ela passa por essa questão comportamental, de relação, e ela é bastante importante também quando a gente pensa em parto domiciliar. E claro, segurança jurídica, que isso é uma coisa que a gente pensa pouco, estuda pouco, fala pouco, mas o que a gente pode usar em termos de proteção jurídica? O que a gente tem de instrumentos disponíveis que protejam a mulher, que protejam a gente dentro desse contexto? Lembrando sempre que, por mais que tenha crescido, por mais que isso hoje parece que é algo assim, não vou falar na moda, né? Eu não gosto dessa palavra, mas é algo que cresceu muito mesmo. Todo mundo conhece alguém que teve um bebê em casa, né? Assim, 15 anos atrás isso era muito diferente. Mas eu acho que 15 anos atrás, como era muito diferente, parecia que tinha assim esse lugar de respeito, assim, do que eu preciso aprender, aonde eu tenho que colocar meu pé, o que eu preciso me calçar para estar apta para fazer esse tipo de assistência e não levar o que eu já conheço do hospital para casa, porque aí você está trocando tudo, né? Você está se colocando em risco, colocando a pessoa em risco. Então, hoje em dia, ainda bem que tem bem mais, ainda bem que tem mais equipe, mas por um lado, a gente tem que cuidar entre esse limite do que é assim, ok, nascer, todos os bebês nascem, né? Como que é? Os bebês sabem nascer, as mulheres sabem parir, assim, mas existem complicações, existem abordagens que aumentam ou diminuem os riscos, e a gente tem que ter maturidade, né, e humildade para saber o que a gente precisa aprender antes de sair atendendo parto na casa das pessoas, né? De licença, beber uma água. Aqui em Brasília deve estar uns 10% de umidade, gente. Vamos lá. Em relação à segurança clínica, né, a gente sempre precisa pensar na obstetrícia baseada em evidências. E aí, a obstetrícia baseada em evidências, ela não, quando a gente fala isso, a gente só pensa, não, isso aqui não tem evidência, não pode, isso aqui tem evidência, pode. Mas ela é baseada, na verdade, em 3 pilares. A evidência científica, ela é um dos pilares, né, da medicina baseada em evidências, ou da obstetrícia, como eu coloquei lá. Mas dentro desses pilares, também tem a experiência de quem está cuidando e tem a escolha da mulher. Então, entrando no cenário do domicílio, a primeira coisa que a gente precisa entender, deveria ser em todos os lugares, né? Mas a gente está entrando na casa da pessoa. É bastante diferente ela vir para a sua instituição, mesmo que a sua instituição seja uma casa de parto, como é hoje, e você entrar na casa dela é bem diferente, é completamente diferente. Então, existe uma questão de autonomia, existe uma questão da evidência, mas tem também, gente, a experiência de quem cuida. Então, assim, se por acaso você leu lá que é tranquilo atender parto após cesárea em casa, o risco é pequeno, a mulher quer, mas você não se sente segura para isso, isso é uma coisa que você tem que se questionar lá dentro, né? A experiência do cuidador, ela conta nesses pilares. Claro, né? Os protocolos clínicos, essas classificações de risco, gente, quem pode, quem não pode ter bebê em casa, isso já está muito, muito escrito em vários lugares, né? O que é risco, o que não é risco. E, principalmente, acho que
é muito importante ter um olhar crítico e científico para as coisas que talvez essa coisa da evidência traga para a gente, porque a gente está na era das fake news. Esses dias eu vi num perfil de uma enfermeira obstetra que trabalha com isso, eu não conheço ela, mas trabalha com parto domiciliar, mas era um cardzinho, assim, falando sobre VBAC, né, sobre parto após cesariana. E aí falava, assim, que sempre que você tem um parto pós-cesariana, o útero sempre dá um sinal antes de romper, né? E isso não é verdade. Só que hoje se compartilha essas informações, né? Assim, de qualquer jeito, olha aqui, não sei o que, informação de qualidade, né? Então, em época de fake news, como eu leio esse artigo? Eu li ali que pode fazer isso. Que tipo de estudo é esse? É um ensaio clínico? Assim, que tipo de nível de evidência que isso me dá, né? Porque, claro, quando você tem o teto de vidro, você é a pessoa que está ali, né, na frente da assistência, e quanto mais você puder se cercar de segurança, melhor para você, né? E aí lembra-se, né? Os congressos, né? Saber ter material para primeiro atendimento de urgências, tanto maternas quanto neonatais, e saber usar, ser capacitado para isso. Não dá para ir para um parto levando meio litro de soro, né, na bolsa. E principalmente, gente, agir. Quando eu comecei a atender parto em casa, a gente tinha aquela coisa assim, não, na casa não pode intervenção, né? Então, na casa da pessoa, imagina que eu vou pegar um acesso da mulher. Então, assim, o acesso era só caso fosse uma hemorragia realmente muito grande, assim. A gente pensava 10 vezes, assim, onde que a gente estava com a cabeça, né? Pensava 10 vezes, não, vou massagear, mas será que funciona? Será que ela vai ficar assustada porque ela está em casa? E, enfim, gente, em casa que você precisa agir, né, nas emergências, especialmente. Então, não pode ter essa barreira de que, como eu estou na casa da pessoa, eu estou num lugar que aqui não se faz intervenção em casos de urgência, né, de emergência. Depois a gente começou a atender os segundos partos dessas mulheres, e aí começamos a revisar as histórias, tipo assim, elas levantavam no dia seguinte e ficavam tontas. Elas levantavam e falavam, gente, a mulher teve uma hemorragia, não recebeu nada de soro, né? A gente ficou ali do lado, olhando, controlamos, mas para não fazer uma intervenção na casa dela, porque a gente tinha um receio de, imagina, né? Não precisa, senão eu vou botar um soro aqui, funcionar uma veia na casa, né? Sim, né? Coisas que a gente vai ganhando quando a gente amadurece, né, no tempo. E claro, pensar que a gente precisa sempre ter, que traz segurança, né? O transporte oportuno e seguro para a instituição hospitalar, caso a gente precise. E isso aí vai incluir quanto tempo que a gente está no hospital. Idealmente, a gente deve ficar ali em torno de 30 minutos. Tem algumas referências que falam em 20 minutos do hospital. Tem um plano de contingência bem estabelecido, então, assim, para onde eu vou? Vou começar a atender o parto aqui, qual que é o backup, qual que é o hospital? O plano de saúde cobre? Não tem plano de saúde. O hospital do SUS me recebe se eu chegar lá com essa mulher? Vale a pena olhar a estrutura física do domicílio sempre, assim, fazer uma visita domiciliar antes do parto. Uma vez a gente foi numa casa que tinha 1 milhão de degraus até chegar lá em cima, um sobrado, assim, e a mulher era muito grande, estava programando o parto lá em cima, e a gente foi quando a gente comprou uma maca tem umas macas de lona, né, para descer a escada, para a gente poder ter alguma coisa, porque não tinha como transportar ninguém de lá de cima, por exemplo. Então, vale a pena fazer uma visita na casa, conferir a estrutura física do domicílio. E aí importa, né, saber quando transferir. Não adianta se a gente puder prever a intercorrência, e normalmente dá para prever e transferir antes, é sempre melhor. Como transferir, quando a gente tem uma questão com recém-nascido, quando a gente tem uma frequência cardíaca fetal que não é tranquilizadora, o ideal é que a transferência seja por transporte adequado, de ambulância. E se a gente conseguir dar, né, sempre a continuidade do cuidado, entrar dentro do hospital, perfeito. Se a gente não conseguir, o mínimo é acompanhar essa mulher, esse bebê até a porta e passar o plantão, tá? Então, a gente tem um protocolo de transferência que fala assim, quais são os casos de transferência, em quais casos a gente pode ir no carro da família, em quais casos a gente não pode ir no carro da família, a gente precisa de ambulância. E aí, a gente bolou um relatório que a gente, enfim, um modelinho, tem 1 milhão, tem uma outra página, né, tem vários outros por aí, que ficasse fácil para a gente preencher, mas que chegue no hospital com informações, né? Isso previne um monte de coisa para vocês, assim.
Teve alguns casos de desfechos bem ruins aqui em Brasília uns anos atrás também, acho que 2015, eu acho, 14, de partos domiciliares, e viraram processos, e os processos eles ficaram muito em cima disso, assim, a enfermeira chegou e falou isso, a médica chegou e falou aquilo, não, ela não contou que o Apgar foi tanto. A gente tem um relatório escrito, né? Olha, o bebê chegou assim, eu entreguei o bebê assim, entreguei a mulher assim, assina, carimba, entrega, pega um visto da pessoa lá que recebeu se você não puder entrar. Isso te previne de um monte de dores de cabeça, né? Isso é responsável, né, gente? Não adianta a gente fazer uma assistência linda e na hora que você precisa ter responsabilidade para encaminhar direito, você larga a mulher lá e vai embora, né? E aí um aspecto que a gente fala pouco, né, e que é super importante no parto domiciliar, a gente pensar na segurança emocional. Então, como que a gente avalia a saúde emocional? Por que essa mulher quer ter um parto domiciliar? Importante, o pré-natal do parto em casa, ele é bem diferente do pré-natal de um parto que você vai atender a mulher no plantão, no hospital. Isso é importante saber, assim, e destrinchando essas histórias. Quando saiu aquele filme Renascimento do Parto, teve um boom, né, de procura de parto domiciliar em vários lugares. E as mulheres chegavam para a gente atrás de um parto em casa, morrendo de medo. Elas queriam fugir da intervenção do hospital, elas só queriam ficar com o bebê delas em paz, né, que o bebê dela não sofresse violência. Mas no fundo, aquela mulher morria de medo. Toda a decisão dela do parto domiciliar era tomada em cima do medo e não de genuinamente acreditar que parto era um processo fisiológico. Claro que medos existem e a gente pode desconstruir essas coisas durante o pré-natal, se a gente tiver tempo para isso. Mas esse é um fator importante, né? E a parceria dela? Apoia. Ele participa da consulta? Ela participa da consulta? Né? Se a gente tirar um desfecho ruim, essa pessoa vai estar com a gente? Né? Ela vai estar do nosso lado? Elas entenderam o risco que existe nisso aqui? Outra coisa em relação à saúde emocional, ela usa algum tipo de antidepressivo, né? Isso é uma coisa que às vezes passa, assim, mas os antidepressivos, vários deles, têm uma relação na literatura de uma adaptação mais pobre do bebê, né? Assim, ele respira mais devagar, ele pode ter mais dificuldade de fazer a transição extraútero. Então, conhecer essas delicadezas é super importante, porque no hospital a gente não vê isso. Tanto faz, toma antidepressivo, tá bom. Eu tenho pediatra ali, eu tenho tudo as minhas mãos, né? Mas isso, por exemplo, contraindica um parto fora do hospital. Até na casa de parto contraindica, né? No nosso entendimento. As pessoas não sabem o que é responsabilidade compartilhada, né? Então, assim, é importante falar para elas, falar, olha, quando a gente vai atender o parto, eu vou atender seu parto porque você veio aqui, você me convidou para atender seu parto, você está me contratando porque você quer um parto domiciliar. Não sou eu que tenho que te convencer e nem devo convencer ninguém a ter um parto em casa. Então, partindo desse princípio de que o casal quer, a mulher quer, entende, está seguro, sabe da possibilidade de desfechos negativos, então a gente vai dividir as responsabilidades. Então, eu fico com a parte técnica, eu vou olhar se está tudo bem, eu vou, dentro do possível, identificar uma evolução que não está legal para que a gente possa fazer o encaminhamento oportuno, a tempo, responsável. Mas, sabe, eventualmente pode acontecer coisas que é muito raro, mas que ninguém sabe, né? Assim, ninguém previu. E, ok, estamos bem com isso, né? Isso, inclusive, escrito e assinado. Isso é uma coisa super importante. Às vezes a gente quer mascarar ou romantizar demais a coisa, que é linda, que é demais, que é muito legal. E aí o casal muitas vezes vai assim, sem saber e sem conhecer onde que ele está pisando, né? Não tinha ideia que isso podia acontecer. Então, a gente precisa trabalhar com esse conceito de responsabilidade compartilhada com o casal, tá? E claro, né, gente, como que você tá para atender o parto, né? Qual que é a segurança emocional da sua equipe? Como que tá a saúde mental? E quem trabalha com obstetrícia sem horário, né, o tempo todo no telefone, é bem comum que a gente disponível 24 horas, tem umas épocas que a gente está exausto, que a gente precisa descansar, a gente tem um backup, tem alguém que possa ir quando eu estou cansada? Como que a gente consegue trabalhar para não emendar um parto com o outro, entrar no hospital com outro e ficar sem dormir e aí correr riscos de erros, né? A gente corre risco de erro quando a gente faz isso. Você está segura para bancar um desfecho ruim?
E aí, se acontecer alguma coisa, uma hemorragia, um óbito, alguma coisa, ok, você sabe que isso pode acontecer? É importante a gente se perguntar isso e saber o quanto a gente está disposta, né, a comprar isso. Pergunta importantíssima. Será que você não está querendo parto mais do que a mulher? Isso é uma coisa que a gente aprendeu assim a duras penas. Às vezes a gente acredita tanto na coisa, a gente acha tão que os bebês deveriam nascer assim, que esse é o correto, que as mulheres têm. E aí, às vezes, a gente está fazendo 1 milhão de coisas para poder dar certo para a mulher parir. Né? Tem uma inversão aí tem uma inversão desses interesses, às vezes. E aí, uma coisa super importante, nós somos mulheres, na grande maioria, né, que atendemos parto em casa. Nós também temos nossas dores com a nossa sexualidade, com as nossas histórias de parto. E parto domiciliar, né? Ele é curativo, a gente sabe disso, mas esse não é para ser o objetivo, né? Então, assim, eu preciso trabalhar as minhas questões, porque senão eu vou projetar isso no outro, na outra, no casal. E se eu não estiver bem emocionalmente, bem equilibrada com isso, eu vou, é isso, assim, é correr o risco de fazer uma assistência que não é legal, sabe? De fazer uma assistência porque eu não estou pensando com o racional, eu estou pensando com o meu coração, porque eu tenho questões que eu preciso, traumas do meu parto, do nascimento dos meus bebês, entende? Assim, pode virar um campo um pouco perigoso, então é super importante que a gente se cuide, né? Se cuide, que seja terapia, enfim, procurar o que te traga equilíbrio e esteja emocionalmente bem para atender outra mulher. É um trabalho de muitas horas, né? Muito tempo de dedicação, noites viradas, é um trabalho num limite físico muito grande, que leva também a um limite emocional muito grande. E aí, por último, né, mas não menos importante de jeito nenhum, a gente precisa pensar na segurança jurídica. E aí eu não estou falando, gente, que a gente precisa ir para o parto morrendo de medo de processo, né? A gente não é para entrar nessa onda que medo da judicialização que a obstetrícia vive hoje, né? Então a pessoa vai lá, não, na dúvida opera, porque pelo menos tirei o bebê, né? A mulher tem hipertensão, em vez de eu tratar e ter um parto no tempo oportuno, opera logo, porque se acontecer alguma coisa, bom, não teve eclâmpsia, e aí o bebê, enfim, outra pessoa cuida desse bebê prematuro, né? Não é mais da minha alçada, né? Isso é o que vive a obstetrícia no nosso país, né? O medo da judicialização o tempo todo. Não é isso. Mas dentro desse contexto de sou eu e você, né, na casa, a gente precisa ter por escrito todas essas coisas que a gente colocou, né, sobre responsabilidade compartilhada, sobre o que esperar de um parto, sobre quanto precisa ter um contrato, né, precisa ter tempo de leitura. Então, não adianta eu dar o contrato com 37 semanas, ela assina aquele papel que você assina quando entra no hospital, que assina aquelas letrinhas desse tamanho, né? E aí você nem sabe o que está escrito, né? Então, a gente está falando de uma desconstrução disso. Dá tempo para ler, tira as dúvidas, grifa. O que é isso, Kiana? Está isso aqui mecônio. O que vocês fazem quando acontece isso? Esse é um bom instrumento para a gente tirar dúvidas, para a gente dar informações, para a gente construir segurança quando a gente fala, quando a gente explica as coisas. E para o casal poder olhar e saber se aquilo é para eles mesmos, né? Então, tem que estar tudo bem documentado, assinado pelos dois lados. E aí a gente também tem os termos de consentimento, que tanto para o parto, quanto para atender parto com o estrepto positivo, quanto para parto após cesariana, quanto para a versão cefálica, tudo que você vai fazer que envolve algum risco a mais, vale a pena, assim, é justo com a pessoa ela ser bem informada, né? E o prontuário é a mesma coisa, tá, gente? O prontuário ele é o principal instrumento jurídico para sua proteção. Então, lembre que a gente precisa anotar todas as coisas que acontecem, na hora que acontecem. Você usa prontuário eletrônico, usa prontuário de papel. Tem uma época que a gente, nessa consulta de orientar e falar e que o casal decidia pelo parto domiciliar, a gente tinha um campo para o casal dar um visto, porque quando a gente foi abrir a casa de parto, a gente estava um pouco mais preocupada com essa questão jurídica, e aí os advogados falaram isso para a gente, eles falaram, quando você vai oferecer, né, assim, você dá com esse prontuário e a pessoa vai assinar lá no papel, ou não, a gente falou com ela, a gente orientou, tá isso aqui, orientado, isso. Ele falou, tá, mas no seu prontuário você escreve o que você quiser. Quem disse que a pessoa, né, tá de acordo ou assinou? Então aí a gente colocou um campo, depois das consultas
a pessoa lia o que a gente escrevia e dava um visto no prontuário. Então, são algumas formas que a gente vai encontrando aí no meio do caminho de trazer mais segurança, né, jurídica para a gente também. E aí, claro, né, o prontuário de parto em casa tinha receita de bolo, tinha desenho de criança, que às vezes ficava na casa, né, a gente ia para casa, o prontuário já estava lá, de papel, e aí uma fiscal do Corém olhou um dia e falou, como assim, né? Tudo abreviado, né? Então aí a gente deu um upgrade nos prontuários, assim, o prontuário não é um objeto de brinquedo, né? Ele é um objeto de instrumento jurídico mesmo, para sua proteção, tá? Vale sempre a pena, né? A história do plano de parto também tem sido visto pelos hospitais como um instrumento jurídico para a manifestação da vontade, das escolhas da mulher sobre o seu parto. Por mais que a gente não tenha a cultura de respeitar a autonomia das pessoas, das mulheres nesse país, a gente tem leis e precisa lutar por isso diariamente, né? Leis e tratados nacionais aí, e internacionais que falam que a autonomia é um direito humano básico de todo ser humano. Eu não conhecia esse termo, mas a diretiva antecipada de vontade foi me apresentada por uma advogada da Reúna, que ela, qualquer pessoa, gente, vai em qualquer cartório sobre qualquer decisão da vida. Então, tô ali fazendo quimioterapia, sei lá, tô com câncer, eu não quero tratar, não quero que me reanimem, se eu não quero que invistam desse ponto em diante, sei lá. Ela pode ir lá no cartório e fazer isso e deixar registrado em cartório, chama DAV, Diretiva Antecipada de Vontade. Essa pessoa pode fazer, por exemplo, vocês vão acompanhar uma pessoa num parto domiciliar que é uma testemunha de. Não, não é testemunha de Jeová. A pessoa que não tem a coisa da transfusão sanguínea, por exemplo, né? Ah, eu não quero, não, a gente não aceita transfusão de sangue. Ok, vamos fazer então uma diretiva antecipada de vontade, né? Procura o cartório, registra que aquela é a vontade dela. Tem umas situações delicadas que existem esses instrumentos, né, para a gente usar. E uma outra coisa que a gente conheceu por último, que são as ajudas decisionais, que a gente começou a usar agora na casa de parto. Ele é um instrumento para escolha informada. A gente fez na Luz de Candeeiro para parto após cesariana. Por quê? Olha só. A gente abriu sem atender parto após cesárea na casa de parto. A gente atendia no domicílio. Lembra, domicílio a gente tem a relação, né? Eu abro a minha porta da minha casa para você entrar, ok. Quando eu tenho um centro de parto, eu sou uma instituição. E aí, como instituição, eu estou um pouco mais amarrada com alguns protocolos, alguns manuais. E aí a gente abriu sem atender parto após cesariana lá. E aí, 2 anos depois, né, no Brasil, você não atende parto após cesárea, né, todo mundo ou vem para o primeiro parto ou vem com uma cesárea anterior, né? E aí a gente começou a estudar isso. Esse é um modelo que o Canadá estuda muito, as ajudas decisionais. Tem alguns sites de hospitais lá que tem algumas ajudas dentro da obstetrícia que você, em geral, né, mas você baixa no site, o paciente entra lá, lê, transplante, tratamento oncológico, um monte de coisa que ele vai botando as opções lá e decide. Tem uma ajuda bem legal sobre vacinas em grávidas agora, que foi traduzida para o português. E a gente fez uma para parto após cesariana, que é isso aqui, gente. O que aconteceu? Começou a chegar na casa de parto assim. Ah, não, mas fica tranquila, a história da fake news, né? Eu tive meu parto há 3 anos já. Aí eu fui ali no outro lugar, me falaram que depois de 3 anos não tem mais chance de ter nenhuma ruptura uterina, nenhum problema, porque já tem, é só antes de 18 meses, né? Aí você fala, não, vamos lá, né? A outra falava, a história do que o útero sempre dá sinal antes de romper. Não, isso também não é verdade. E aí a gente começou a sentar, conversar, escrever, e falou, então vamos fazer uma ajuda, né? Então a ajuda, essa ajuda é de parto após cesárea e também sobre o local de parto. A ideia é assim, tive uma cesariana, agora estou grávida de novo. Quais são as minhas opções? A ideia da ajuda decisional é apresentar quais são as suas opções, quais são os riscos e benefícios de cada uma delas, o que as evidências científicas falam de cada uma dessas coisas, e aí desenhadinho, né? Vocês estão vendo que aqui tem esses infográficos, tá bem pequenininho, mas lá na nossa página da Luz de Candeeiro, na página não, no Instagram,
você entra lá no link da bio e você baixa gratuitamente isso aqui, tá? A gente fez para divulgar mesmo. Aí aqui, por exemplo, é o risco de rotura com 2 cesáreas e com 3 cesáreas, né? Quando a gente fala esse número para a mulher, 1,7%, ela imagina alguma coisa. Quando você desenha as coisas, desenha o que é uma rotura uterina, o que é uma cicatriz transversa, né? O que é um colo do útero trabalhado, fica um material muito mais palatável, né? Mais fácil dela manipular, enfim, entender. E aí você não faz a coisa, não é nem assim, nossa, tô morrendo de medo, não faz isso não, e aí eu apavoro a mulher. E nem, por outro lado, fica tranquila, não vai dar nada não, é tranquilo. Eu já atendi parto, eu atendo há 9 anos parto em casa, eu atendo parto pós-cesárea há 9 anos e nunca aconteceu nada. Parto pós-cesárea é seguro. É seguro, mas se ela for essa pessoinha aqui, que o útero dela romper, ela precisa, não é justo com ela não saber que ela corria esse risco, entende? Então, a gente agora faz uma consulta. Tem uma consulta que é para isso, o profissional não pode... Tem algumas normas, assim, na hora de produzir isso. Aqui são dados de partos fora do hospital. Então, isso aqui é legal para vocês que nem que atendem parto em casa, da Associação Americana de Centro de Parto, mas eles juntam partos fora do hospital e partos domiciliares e de casas de parto, né? Para mostrar os desfechos, os números, tem uma tabelinha com tudo isso. Aqui fala que é uma situação rara, uma rotura uterina, mas que, se ela tiver, é melhor para ela estar dentro do hospital. Então, essa é uma informação que não é justo os casais que vão ter bebê não terem na nossa boca, né? E aí a gente faz uma consulta que a gente não pode direcionar a mulher a nada, ela tem que ser uma linguagem neutra, com tempo suficiente para ela escolher. Então, eu sento com os casais, eu converso, eu leio junto, eu mostro os estudos, eu explico. Já está bem, uma linguagem muito pouco científica, mas assim, eu traduzo também as coisas que, de repente, para mim é fácil de olhar e para aquele casal não é, né? Então, ok, li a ajuda decisional, aí depois a gente tem um outro documento, li a ajuda, fui informar, tive tempo para ler, assim, não fui, a pessoa que aplicou foi uma pessoa isenta e escolho ter um parto. Aí tem o campo aberto, a pessoa escreve qual é a escolha dela, no local, taranana. Aí ela escreve com a letra dela, né? A ideia é poder fazer isso para várias coisas, mas, gente, eu ainda tenho pré-natal, né? Eu de vez em quando entro num parto ou outro, então as coisas vão saindo, mas a gente ainda não conseguiu parar de fazer assistência totalmente, mas devagarzinho vai. E aí eu queria deixar, assim, por último para vocês, é que vamos conversar, sabe? Assim, eu queria atender parto, eu tinha anos de experiência, eu fui preceptora de residência, eu tinha o conhecimento da universidade, mas eu sabia que tinha coisas que outras pessoas sabiam e eu não sabia, porque aquele ambiente não era o meu ambiente de domínio. E a gente tem a grande alegria, né, nós enfermeiras, obstetrizes, que o nosso conselho está do nosso lado, né, diferente das médicas, né, que querem atender parto assim. As abenfos estão aí, os grupos de estudo estão aí gratuitamente. A gente tem a oportunidade de pessoas que a gente pode conversar, perguntar, assim, network, fazer redes, montem grupos, discutam casos, peçam ajuda. Acho que ter humildade quando a gente está começando a atender parto em casa e sempre, né, no caminho todo, perante esse fenômeno que a gente conhece da bolha para fora, né, da bolha para dentro a gente conhece muito pouco. Então, vamos juntas, vamos pedir apoio para quem já está aí há mais tempo. Eu duvido que tenha alguém que vocês falam, olha, estou com uma dúvida aqui, você já teve um caso assim, a pessoa se nega a discutir esse caso com você, ou te ajudar em alguma coisa, né? Acho muito difícil mesmo. Era mais ou menos isso que eu queria trazer, esse meu telefone, meu e-mail pessoal, o site da Luz, para quem ainda não conhece, o telefone da Luz e nossas redes sociais. É aqui no Instagram que tem esse modelo da carta da ajuda decisional para o parto pós-cesariana. Vocês podem baixar, distribuir para as mulheres de vocês, porque lá fala de parto fora do hospital, né? De parto após cesárea e local de parto também, então ele pode ser usado em qualquer contexto, para vocês também. Era isso que eu queria trazer. Obrigada. Nossa, Ana, muito obrigada pela sua fala, pela apresentação toda. Achei muito, muito, assim, rico, porque você trouxe, além de aspectos, assim, mais práticos, né, de coisas que a gente
a gente, né, e as pessoas que atendem parto domiciliar podem implementar ali na prática, né, coisas importantíssimas que a gente sabe que não é todo mundo que segue, né, todo esse rigor e tem toda essa que utiliza todas essas estratégias que garantem segurança, né, para a mãe, para o bebê, mas você também trouxe outros aspectos, né, aspectos, assim, de reflexão mesmo, né, achei muito interessante aquilo que você falou, assim, do limite físico, né, da equipe que trabalha, né, do envolvimento da equipe, o quão preparada as pessoas estão, assim, emocionalmente, porque tecnicamente a gente vai aprendendo, né, mas, assim, essa questão da parte emocional, da parte de você saber como é entrar na casa de uma pessoa, estar pronto para atendê-la, né, não tecnicamente, é muito importante. Eu acho que gera muita reflexão. Eu queria que essa sala tivesse, assim, umas 100 pessoas para poder ouvir a sua fala, porque realmente foi muito importante. Muito, muito obrigada. A gente está tendo um monte de comentários aqui no chat, acho que você está vendo. Eu não sei, Abri as aqui meninas querem agora. comentar? Fiquem à vontade, Júnior, Nayara. Eu gostaria de fazer um comentário. Muito rica a sua fala, Ana Cíntia. Muito obrigada por trazer. A gente está escutando aqui a voz da experiência, né? Não é somente a voz da ciência, quem está trabalhando com base em evidência, mas alguém que já tem aí toda uma trajetória nesse campo do parto domiciliar planejado e agora com uma casa de parto. Então, é muito rico para a gente ouvir isso dentro do grupo de pesquisa. E faço eco ao que a Clara disse, né? Eu gostaria que essa sala estivesse cheia, mas a boa notícia é que esse vídeo ele fica disponibilizado depois no canal do YouTube do grupo de pesquisa, então muitas pessoas têm a oportunidade de ter acesso, né? E você trouxe várias informações assim legais que eu acho importantes para quem atende e tem interesse em atender o parto domiciliar planejado, né? Eu já trabalhei com PDP e tenho estudado aqui no Rio Grande do Sul essa modalidade de atendimento. E tenho percebido algumas fragilidades nesses aspectos, né? E eu acho sempre importante a gente reforçar essa necessidade de ter um prontuário, de ter um serviço bem estruturado, de ter um protocolo bem desenhado, né? Considerando as particularidades da equipe, do cenário onde está atendendo, da população que essas equipes atendem, né? Mas porque só fragiliza todo o movimento do PDP quando você vê uma equipe que não registra adequadamente ou que minimamente não tem nenhum prontuário. E quando você diz que tem todos esses dados registrados, que gostaria de trabalhar, dar visibilidade a esses dados, né? Às vezes a gente tem equipes que têm atuado de uma forma muito desordenada também, né? E eu acho que é importante a gente destacar isso. O quanto é importante a gente estar fora do ambiente hospitalar, e você traz isso com muita riqueza, né? Mas a gente precisa preservar essas questões legais do termo de consentimento, né? E aí você traz essa questão das ajudas decisionais, que eu achei bem legal, que é um aspecto que eu desconhecia e que eu acho que a gente vai se aprofundar ainda mais na discussão sobre esse aspecto da diretriz antecipada, né? E também do prontuário, que é um documento legal e que a gente precisa fazer um registro. E aí você trouxe até o exemplo de que as famílias utilizavam para outros registros que iam além do atendimento. Não, o pior era que a gente, de vez em quando, estava numa visita domiciliar, aí a pessoa fazia aquele café, né? E parto em casa, né, gente? A gente tá lá comendo, nossa, que bolo bom! Aí a pessoa... Às vezes a gente anotava a receita. O que vai nesse bolo? Aí a gente vira a página do prontuário e começa, bolo de fubá. Esse caso fui eu que anotei, assim. Aí tinha uma mão de criança de chocolate, tinha um desenho. Né? E foi bem esse que a fiscal do CONE pegou. Deixa eu ver o seu prontuário, né? Tá aqui. E essas equipes que atendem são muito visadas, né? Então, uma pequena falha, às vezes, que vem a acontecer, né? Esses documentos, eles vão ser muito importantes. Ou sim. Alguma questão que apareça nem por falha, né? Às vezes essas equipes são atacadas por conselhos, a gente por outros sem profissionais. falhar vai ser atacado, assim. Então, eu me lembro muito assim, de um caso, acho que eu posso falar porque ela fala isso publicamente, da Heloísa Lessa, lá no Rio de Janeiro. Teve alguns casos ao longo do tempo. Mas eu me lembro lá de um pouquinho mais para trás que ela me falou assim, Ana, teve essa assistência, o bebê nasceu assim, no fim, ainda bem que a família quis fazer a autópsia, porque tinha uma malformação, né? Não foi vista, aí viu que não era culpa de ninguém e tal. E aí a assistência estava impecável. Mas tem uma coisa que eu esqueci de colocar aqui. A gente não tinha uma empresa.
né? Então, a gente vai atender parto, quando eu falo pessoa física, a pessoa abre a porta para mim, a gente trabalha, fica meio nessa comadragem com as pessoas, mas a gente é obrigado a abrir empresa, registrar a empresa no conselho, ter um responsável técnico. Então, tudo isso tem uma formalização perante o conselho que ela é obrigatória para quem atende parto em casa. Então, dá nota fiscal, né? Tanto a questão jurídica e a questão fiscal também do que você está fazendo, porque é isso, ela falou que saco, eu não tinha nada da assistência que estava errado, mas eu não tinha nada de nenhum componente, e aí foi nessa época que a gente foi abrir essa empresa, né? Então, assim, eu fui conversar com uma pessoa que era mais experiente, que já estava fazendo isso há muito mais tempo que eu, e que me deu essa dica, aí a gente foi e abriu uma empresa, né? Profissionalizar, né? Acho que é isso. A gente precisa trazer para esse cenário de que isso precisa ser profissional e estar protegido, porque é isso. Eles vão caça às bruxas mesmo. A gente sabe que tem perseguição e ninguém vai falar dos 400 lindos que você atendeu quando tiver algum desfecho negativo, né? E esse networking que você coloca é muito importante, né? Essa troca. Isso só fortalece a atuação, tanto das obstetrizes quanto enfermeiras obstetras, né? A gente precisa fazer essa troca. E esse é um fator que a gente valoriza muito aqui no grupo de pesquisa, né? Quando a gente criou esse grupo, nós colocamos um braço que a gente chama de ativismo e também de apoio, né, às profissionais que atendem. Então, as portas do grupo sempre estão abertas para as profissionais ou os profissionais que atendem ao PDP, por conta dessa necessidade de troca, né, que às vezes a gente percebe também que em alguns cenários ainda é bem frágil. E um outro ponto importante que eu queria conversar um pouquinho contigo sobre a abordagem emocional, né, que você traz. Eu fiquei muito feliz de ver você trazendo isso. Quem trabalha com PDP ou já trabalhou tem esse tato para essa questão, mas eu particularmente que estou inserida na graduação em universidade pública, né, já atuei em várias instituições privadas, em outras instituições públicas, e percebo essa fragilidade na formação quando se aborda sobre parto e nascimento, né? De se olhar para o parto apenas como um mecanismo em que tem um bebê rotacionando, descendo, sendo expulso e um útero contraindo, né? E o parto não se resume a isso, ele acontece primeiro no cérebro. E a gente precisa olhar para esses aspectos não somente no parto domiciliar planejado, mas no hospitalar também. Apesar de a gente saber que tem todo um engessamento ainda na área hospitalar e essa formação frágil nessa questão, né? Então, é bem importante a gente olhar para o nosso sistema límbico antes de olhar para o útero dessa mulher, né? E para esse bebê aí, por todo o mecanismo que a gente acaba aprendendo rotineiramente aí nas graduações e até nas especializações. Então, fiquei muito feliz com a tua abordagem e fico muito agradecida de te conhecer, e de tê-la aqui no grupo, né? E fica o convite também, Ana, para quando você quiser participar do nosso grupo, só vai agregar, né? A gente pode trabalhar com esses dados também, você colocou aí no início sobre a questão dos dados, Na hora então vai. A gente está aberto aí a discutir, a tentando. trabalhar juntas, porque a gente precisa dar visibilidade, fortalecer nessa modalidade de parto e nascimento, quem sabe aí no futuro a gente tenha o PDP como um procedimento no rol do SUS, né? Sim. Então, a nossa ideia é cada vez mais problematizar, discutir, trabalhar com os dados, fazer pesquisas e fortalecer a ciência brasileira nessa área, né? Que é uma coisa que você colocou no início, se fala muito do âmbito internacional, mas os dados estão aí escondidos em alguns lugares, né? Dentro dos prontuários das equipes, nos registros das equipes, das famílias, e a gente precisa dar visibilidade para isso. Mas muito obrigada e parabéns pela abordagem. Obrigada, Júnia. Obrigada mesmo. Bom te conhecer fora do Facebook. Ela é minha amiga do Facebook, né, agora. A gente é amiga da Deise, mas a gente não tinha conversado ainda. Olha, network. Vocês são pioneiríssimas, né, gente? É isso, que legal. Pessoal, é isso. A academia não dá para andar longe, né, destacada da prática. A gente tem a ganhar dos dois lados quando a gente junta as duas, né? Vem cá. Eu não sei se alguém quer falar. Eu já vou fazer minha fala, mas acho que a Fernanda, não sei se a Fernanda quer falar, senão eu posso ler aqui. Ainda bem que eu não falei mal dela, né? Porque eu falei dela, mas eu não falei mal dela. Ela estava aqui, eu não tinha visto. Fernanda Budi, né? Você tá falando? Minha comadre.
Ela não quer falar. Fê, fala, vai. Eu acho também que ela tem que falar. Mas foi a Fer Tambellini, a Fer é obstetriz, né? E ela colocou uma questão. Em relação ao pré-natal, vocês têm ou tinham uma idade gestacional limite para a família inicial pré-natal? O que acontecia é que a gente tinha esse limite de até 6 partos por mês. Isso é uma outra coisa, né? Que a gente precisa se preocupar com a quantidade de partos que você dá conta de atender bem, né? Estando bem, fazendo pré-natal, pós-parto e tal. Mais do que isso, já é um mês bem cheio, porque são todas as consultas pré-natais, as pós-parto, na casa, né? E aí você vai da casa de um lugar, de um lado pro outro da cidade, vai muito tempo nisso. O que acontecia é que no começo a gente tinha em torno de 30 semanas, 32 semanas. Quando era para frente disso, tinha que preencher alguns critérios de qual que é o contexto disso, né? Às vezes a pessoa já tem um parto normal anterior, mora muito pertinho do hospital. Por que só chegou agora? Aí vem uma história que faz sentido, faz uma consulta, sente primeiro, passa por esse filtro, assim. Mas, em princípio, o que começou a acontecer depois é que as agendas começaram a ficar cheias, né? Então, as mulheres já engravidavam e já ligavam. Eu tô grávida, marca aí, DPP dezembro. E aí a gente já não... Quem chegava mais tarde não tinha mais vaga na agenda. Mas essa é uma dificuldade que mesmo para casa de parto, que tem assim menos necessidade desse vínculo todo, né? A gente tem equipe que trabalha em rodízio, tem uma estrutura de encaminhamento muito mais bem construída, né? A casa de parto, ela colocou o parto fora do hospital, dentro do sistema privado, na rede de encaminhamento, de referência, porque a gente tem uma referência formal com o hospital, bem construída. Ainda assim, é muito diferente uma mulher que chega com 36 semanas fazendo pré-natal em outro lugar e uma mulher que teve pré-natal com você, assim, bem diferente mesmo. Então, esse é um outro critério que aí vai entrar, assim, não é proibido, né? Uma mulher que conheceu isso de última hora, mas que traz um desejo legítimo, você conversou com ela, sentiu, sei lá, saiu de uma equipe, aconteceu alguma coisa, ficou decepcionado com alguma coisa, enfim, tem que avaliar muito bem o contexto e em que lugar você está enquanto profissional. Você tem já uma estrada, né? Você tem uma experiência e mais maturidade para lidar com o quão desafiador, né? E quanto que isso vai te sugar, porque é uma assistência que te suga mais, que precisa mais emocionalmente de você. Então, aí também entra um pouco dessa questão da experiência de quem está atendendo, né? Hoje eu tenho bem mais tranquilidade do que no começo eu não pegava, né? Mulheres com essa idade estacional. Ana, e acho muito interessante essa fala, né? Em um momento da sua apresentação, você falou da importância dessa triagem, né? Porque às vezes essa família chega para a gente, mesmo no início, sei lá, talvez 18, 20 semanas, e tem coisas que a gente vai descobrir lá no final, né? Então, a importância da gente ponderar, eu falava muito com a Graça, essa questão também do risco profissional que às vezes a gente tem envolvido, porque quantas vezes, né, talvez nós, né, que já passamos, ou quem está passando e quem vai passar, a gente não vê, né? Às vezes uma mulher extremamente empoderada, querendo seu parto domiciliar, mas o companheiro ou a companheira totalmente resistente a isso, né? Então, assim, às vezes eu me pegava muito nessa questão, que era um direito, sim, dela fazer essa escolha, né? Ter essa decisão, é o corpo dela, são as regras, as escolhas dela, mas o quanto que também, né, esse companheiro, essa companheira está participando desse momento e desse risco profissional nosso, né? E por mais que a mulher, talvez assine o prontuário, que nem você disse, a gente tem algo, tem pessoas além ali envolvidas, né? Sim, sim, e é fundamental, assim, não tem jeito de atender um parto em casa, e mesmo na casa de parto, de um cara que está contra, que acha que vai dar errado, que não quer, gente, desculpa, assim, por mais que, se vocês estão juntos, né, o bebê de vocês, os dois vão estar no parto, quem está no parto tem que estar querendo isso, acreditando, então, abre-se a possibilidade durante o pré-natal da pessoa participar, de explicar, mas nunca de convencer, mas se isso não acontece, a pessoa não vem, isso é um alerta muito, não é uma luz amarela, é uma luz laranja, assim, né? De que tem alguma coisa aqui que a gente precisa olhar com cuidado, porque
ela tem o direito do corpo dela, mas a equipe tem o direito de não estar confortável de atender daquele jeito. Né? Isso é bem importante. Eu acho que essas sutilezas são muito importantes, né? Que é quando você fala da diferença do pré-natal, que a gente acaba vendo. Então, o pré-natal, seja ele no particular, né? Ou até mesmo no SUS, a gente não vê essa sutileza, né? Até que ponto está confortável com isso, com essa escolha. E é bem o que você falou, a partir do momento que essa família abre a porta para a nossa entrada, né? O quanto que a gente também, né, está partilhando dessa decisão compartilhada. A mesma coisa também quando a gente vai atender, às vezes, um parto domiciliar, que o casal está morando na casa de parentes, por exemplo, né? Então, eu falo que são situações, são sutilezas, que foi o que Ana reforçou aqui, né, Ana? Eu acho que é isso. A gente ter essa preparação, porque às vezes a história vai nos comovendo, a gente tem esse lado emocional também, talvez as nossas experiências, as nossas vivências, mas o quanto a gente também tem que ter esse lado ético, profissional, de conseguir fazer essa triagem, né? E aí que é muito legal a história de você ter um protocolo escrito, porque você fala, ó, lembra, né? Vamos lá, volta para cá, né? A gente tem isso aqui, esses são os nossos critérios e a gente vai ficar aqui, porque é isso, os partos domiciliares, eles são bastante seguros desde que eles sigam esses critérios, né? Se a gente começa atender parto de risco, que seja risco físico, que seja esses outros riscos que também, né, claro, que aumentam riscos para o parto, para a equipe, enfim, a gente vai começar a ter desfechos ruins, e é aquilo que vocês falaram, espirra em todo mundo, né? Exatamente. Não fica só em você. E eu queria muito agradecer, aproveitar, porque acho que a gente tem algumas perguntas aqui, depois não sei se a Ana quer ver, ou a Júnia e a Clara também lê. Mas dizer que quando Clara começou a te apresentar de forma informal, né, já foi dando aquela aquecida no coração, e acho que a hora que você traz, né, essa sua apresentação, o seu relato, passa o que hoje, às vezes, eu sinto muita falta, né, que são de pessoas ponderadas, né, então a gente conseguir ponderar, olha, existe uma evidência científica, ela deve ser aplicada, mas espera aí, essa evidência ela está sendo inserida onde, que contexto, né, em que situação? Acho que a gente que talvez também esteja no ensino, Antonieta que passou por tanto tempo, né, e foi docente também há tanto tempo, a gente às vezes tem que lidar, né, com essa diferença. E como eu, né, particularmente, acho que as meninas também, a gente está retomando o estágio agora, eu tive uma situação muito complicada em estágio com uma aluna que ela queria a todo momento contestar. A gente estava num ambiente hospitalar, um ambiente que não é nosso, né? Porque não é um hospital da USP. Então, ela queria contestar todas as coisas. Então, né, conversando com ela já tinha uma formação complementar. E conversando com ela, eu falei, né? Falei, olha, é tão importante a gente ter essa ponderação. Talvez no início de carreira, ou quando a gente está lá ainda, a gente passa, né, por isso, por esse extremo. Mas eu falei para ela, eu falei, nossa, a gente precisa muito da ponderação, porque por vezes eu via isso nela, ela queria um desejo dela, agregar aquele desejo dela, o que ela confiava na assistência dela para aquela mulher, mas às vezes não era aquilo que a mulher esperava. Gente, né? acontece muito, assim, o tanto de pessoas que, se olha nas histórias das pessoas que vão para essa área, né, vão virar enfermeiras, obstetrizes, parteiras, doulas, porque tiveram vivências fortes nos seus partos, sejam positivos ou sejam negativos. Então é isso, nós somos mulheres, a Yara, eu me lembro, ela tinha uns partos que eram muito intensos, ela menstruava, falava assim, minha filha, você acabou de menstruar tem 10 dias, segura esse útero aí, né? Porque é isso, a gente se envolve visceralmente, né, nessas histórias. E entender o que é seu e o que é do outro, né? Em que momento que isso ajuda e em que momento isso pode se misturar de uma maneira que pode cruzar um limite que não é legal. Então, assim, se conhecer, trabalhar suas histórias, suas dores, né, as suas questões é importantíssimo. Vai ser bem legal, Ana. Obrigada, viu? Obrigada, Termina prima. Termina a tarde com o coração bem, bem quente mesmo. Obrigada mesmo pela partilha. Eu que agradeço, gente. Vocês são muito generosas. Aqui no site, Ana, tem uma fala da Fer, não sei se você viu.
Ela colocou Ah, aqui que não vai vi. falar, mas não sei se ela Compartilhando. mudou de ideia. Mas ela mandou aqui Vai dormir, um Fernanda. recadinho. E a Fernanda Tambellini também colocou essa reflexão, né? Quando eu estava atendendo parte domiciliar com a Lucila, que também está aqui, sentimos que era preciso ter um tempo maior de pré-natal para percebermos as sutilezas da família, das questões emocionais, do quanto bancam os riscos e dos hábitos de saúde também daquela família. Acho que é um pouco do que você trouxe, né? Importantíssimo, né? E com o tempo, gente, a gente começa a sentir os cheiros, assim, das coisas. Tipo assim, tá Sim, esquisito, assim, sabe? às vezes numa única conversa, né, você já percebe que É, tem coisas muito... tem. E é a experiência, né, Inclusive Ana? a gente lida com todo tipo de pessoa, né? Inclusive de histórias que as pessoas coisas até me escondendo coisa aí, né? Aí tem coisa que ainda não tá me contando, assim. Existe, né? Existe a pessoa que quer super o parto e ela já sabe que se ela falar aquilo, se ela, que ela tem esse histórico, que ela toma aquela medicação, ela não vai poder ter o parto. Isso acontece, né? Isso já aconteceu com algumas pessoas, assim. Exatamente. É, a Clarissa também fez aqui um elogio, então, Ana, sua fala foi incrível, sanou minhas dúvidas jurídicas, poucas vezes ouço falar sobre isso. Maravilhosa. E é verdade, a Ana é mesmo maravilhosa, e a gente tem pouco conhecimento, né? Pouca gente discutindo, debatendo e falando sobre essas questões jurídicas, né? Eu fiquei também bastante contemplada por essas questões que você trouxe. Até ia aproveitar para fazer uma pergunta, Ana. Quando você falou dessa, como chama, da diretriva antecipada de vontade, né? Isso também Uhum. serve para o ambiente hospitalar? Porque... Isso serve para qualquer coisa na sua vida. E ela é Sabe qual que aplicada... foi? Uhum, Sabe qual foi o exemplo que me deram? uhum, Que eu aprendi sobre ela? Foi sobre a episiotomia. É, se a mulher vai no cartório e faz uma diretiva antecipada de vontade, fala, eu não permito que faça episiotomia em nenhuma hipótese, e o profissional que está lá faz a episiotomia, bom, enfim, ela apresenta para ele, né, assim, ele está errado em qualquer situação. Aí eu lembro que levantaram isso, mas e no caso do risco de um bebê que está morrendo? Né, o batimento está horroroso, você não consegue mais, o sofrimento fetal horrível, você precisa fazer nascer. Ela falou, ainda assim, você não pode fazer, porque a medicina não é matemática. Você não tem como garantir que se você não fizesse, esse bebê realmente ia estar morto, ou ele não nasceu morto porque você fez. Então, você pode fazer de qualquer coisa, pode, inclusive no hospital, assim, principalmente no hospital, que é um ambiente de menos respeito e conhecimento sobre a autonomia, né, do corpo. Eu lembro que ela dá um curso para médicos e ela fala isso assim para a gente que atende parto precisa conhecer esses instrumentos, porque você tá lá e a pessoa chega, não que a gente vai fazer uma episiotomia, né? Mas assim, a pessoa chega com uma diretiva que te fala, olha, não é para fazer, você não pode fazer, entendeu? Ela tá registrada em cartório, é uma vontade dela, da vida dela. tá, entendi. Eu não tinha conhecimento e é aquela questão básica do hospital, né? A gente teve um caso também, um testemunho de Jeová, a mesma coisa, que não recebe, né, a transfusão sanguínea e não, no hospital não foi respeitado, não. Eles fizeram a transfusão e tal. E a gente fica se questionando, né, até que ponto isso é respeito, né? Até que ponto você está interferindo, né, na vida e na autonomia da pessoa, né, como ser humano. É Então, porque, muito enquanto bom ser saber. autônomo, ela pode escolher até se ela quer morrer, na verdade. Agora, Exatamente. você, Uhum. enquanto profissional, se a pessoa chega lá no pré-natal com isso para você, você pode também se recusar ok, mas eu não me sinto confortável em fazer esse atendimento, né? Não quero passar por isso, né? Não quero precisar fazer e não poder fazer. Então, ok, um respeita o desejo do outro e o outro deseja o respeito do um, né? É a coisa do aborto, né? Mesma coisa, assim, você tem sempre a liberdade de, olha, eu não faço, qualquer outro profissional que faz, né, que tá disposto a fazer isso. E a gente tem isso mais claro para a oncologia. Na oncologia isso é mais conhecido, a história das ajudas decisionais. Porque é isso, né, como a pessoa já é um cuidado paliativo, às vezes, né, a gente entende que ela pode optar se ela... Mas é isso, eu não quero tratar, eu quero morrer desse jeito, é uma opção por morrer, né?
E aí na obstetrícia, o problema da obstetrícia é o tal do direito do nascituro, que aí entra a história de que os direitos do feto, aquela história toda lá. Mas aí parece que como a gente tem um bebê dentro da gente, a gente perde esse direito universal aí, que é ser autônomo sobre o seu corpo, né? Sim. Nai, pode falar. Não, pensando nessa lógica, Ana, também nem sei se você saberia dizer, mas que nem ela fez essa ação, né? Foi registrada em cartório, por exemplo, né? Que ela não queria episiotomia em hipótese alguma, tudo mais. Enfim, em algum momento ela se convenceu que era necessário. Não, talvez a episiotomia acho que é um pouco conflitante, mas uma cesárea, por exemplo, não sei se poderia, né? Mas assim, não quero uma cesárea em hipótese alguma. E aí, naquele momento, precisasse de uma cesárea, ou ela pedisse uma cesárea. Ela tem como revogar isso? Não. Não sei. Então, eu fiquei pensando nisso. Não foi sei. só pensando mesmo. Qualquer coisa que conversa com essa pessoa que te falou. Assim. Boa pergunta. Não, porque eu fiquei pensando, né? Às vezes, como é um exemplo amplo, né, Ana? Sim. Porque ela poderia escolher mesmo. Eu acho que se for da vontade dela, provavelmente sim, mas deve ter um limite tênue aí também, juridicamente, porque sempre tem, né? A parte jurídica tem um monte de caminho, assim. Para você, tipo assim, naquele momento estava fragilizada, sempre vai ter essa opção, assim. Como eu tô tentando lembrar o nome dela, ela é super legal, ela é da Reúna, ela era da Artemis, aí a Artemis acabou, essa advogada, ela foi para Reúna, eu vou lembrar o nome dela aí. Passo para vocês. Ela é super legal, ela faz essas falas, inclusive, assim, ela viria aqui conversar sobre isso, só sobre isso, com certeza, assim, tranquilamente. Depois você passa, Ana. E aí a gente vou passar, pode tentar também ter um contato, né, aqui para o grupo, uma coisa nesse sentido. Uhum. Acho que acompanhando aqui no site tem um comentário da Isabelle. Ela falou: minha mãe disse que eu não poderia ter PD, pois ela teve intercorrências durante os partos dela. Mas eu quero muito e trabalhar nessa área também. Desculpa. São os mitos, né? Aquelas coisas que a gente traz na nossa cabeça, né? Fulano, minha mãe, minha tia e etc. tiveram questões, eu também vou ter, né? Mas não é assim que funciona, né, Isabela? E eu desejo que você entre por esse caminho, sim, se você tem desejo. E assim também... Precisamos de enfermeiras, né? Hã? Precisamos de enfermeiras. Precisamos muito, E a Simone Torre, que é uma enfermeira também maravilhosa, enfermeira obstetra, enfermeira lá do CAISME. A gente é amiga, né, Si? E ela teve um parto domiciliar também com a Fer, a Bud, com a equipe. E deixou aqui um elogio também para a Ana, para todo mundo. Acho que basicamente é isso, né, gente? Não sei se alguém tem mais alguma coisa para colocar, se a gente pode... Nossa, 4h30. Mas, Ana, nossa, muito obrigada, viu? De verdade, de coração, muito bom ouvi-la e compartilhar todo esse conhecimento com você. E vamos, sim, fazer mais parcerias, o que a gente mais quer aqui no grupo. Vamos lá, vamos conversar. São as parcerias, vamos conversar. E também, que morro de vontade de ir para Brasília também conhecer a Lúcia Candeeiro. Venham, essa casa está tão bonitinha. Ai, quero Brasília, muito. Por favor, me liguem, me escrevam. Vamos, Fer, a gente vai combinar para ir. Vamos fazer caravana, hein, Ana? A Fer já veio, passou o dia aqui. Ai, que delícia. Com a gente. Quero muito. Deixa passar essa pandemia. Vamos desembarcar em Brasília. Isso. Então tá bom, obrigada, gente. Obrigada pelo convite mais uma vez. E o que eu puder contribuir, estou aqui disponível, tá bom? Tá joia. Obrigada, Ana. Super beijo para todo mundo. Tchau para vocês.